meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou muito feliz com vocês. Eu me senti assim muito importante, porque na última aula eu fiz uma proposta para vocês. Eu falei assim: acho que vocês se cansam de assistir minhas videoaulas, querem ficar só pela videochamada no Meet? E vocês escolheram videoaula. Olha só que chique, eu me senti muito importante. Fiquei muito feliz de saber que as videoaulas têm sido aí proveitosa para vocês, tá bom? Fiquei muito feliz mesmo, de coração. Vocês sabem que eu amo muito vocês, né? E que eu faço o possível para ajudá-los. Então, nós já falamos, né, sobre as questões aí. Nós falamos um pouquinho sobre o comércio, como ele se mostra aí nas relações comerciais. Falamos aí na videochamada, que tá fresquinha aí na cabeça de vocês, falamos aí do terceiro setor, da importância do terceiro setor para a nossa sociedade. Falamos também da questão dos objetivos do milênio, dos objetivos sustentáveis. Falamos de certificação ambiental, que é uma paradinha assim que está muito em alta, né? E tende a crescer cada vez mais. Então, fica aí a dica para vocês, né, que ainda estão procurando aí um mercado de trabalho. Essa questão está muito em alta, né? Essa questão da sustentabilidade, de procurar profissões relacionadas aí com essas questões sustentáveis. Então, hashtag fica a dica para vocês. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre 3 conceitos super importantes para a gente entender como é que funciona essa parada toda de atualidade, né? Então, todos os contextos aí da nossa sociedade moderna, eles se resumem em 3 termos. Eu vou até ler aqui para vocês, gente, porque olha, misericórdia, eu não consigo falar essas palavras. Eu já tentei assim várias vezes aqui, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Dessa vez eu creio que eu vou conseguir. Então, o primeiro conceito é o conceito de territorialização. Essa territorialização, ela não significa necessariamente que precise ser, por exemplo, um país. Nós podemos estar falando do quê? De um local, de uma área mais abrangente. Por exemplo, lá na União Soviética, na época da Guerra Fria, por exemplo, o território da União Soviética era o quê? Era a junção de vários países menores. Então, eles se uniram, por isso se chama União, né? Então, eles se uniram para formar um único território, que é o território da União Soviética, a extinta União Soviética. Aí, o segundo conceito, nós estamos falando de desterritorialização. Olha como eu falei bonitinho. Então, a desterritorialização, o que é? Quando esse território que foi formado, ele se desintegra, ou seja, ele se desfaz. Vamos usar, por exemplo, né, como exemplo, novamente a União Soviética. Lá no final da Guerra Fria, o que aconteceu? Aconteceu que todos aqueles territórios que se uniram, né, que se territorializaram, então eles se juntaram, essas junções, essas alianças se desfizeram, e aí voltou a ser cada um pequeno território independente novamente, certo? Então, territorialização e desterritorialização. Só que aí entra um outro conceito nessa parada, porque não significa só ter um território ou desfazer esse território. Existem outras formas de alianças, por exemplo, né? Então eu vou ler aqui novamente para vocês, né? Existe a reterritorialização, né? Eu enrolo tudo para falar essa palavra. Então vamos lá. Reterritorialização. Então, o que significa isso? Eu tenho a territorialização, que eu estou formando um território, eu tenho a desterritorialização, que eu estou desfazendo, e aí eu tenho a reterritorialização, quando eu estou unindo novas partes. Então, eu estou construindo, eu estou pegando os cacos ali
juntando e formando outra coisa, é a mesma coisa. Ah, por exemplo, um copo quebrou, ficou ali despedaçado. Eu vou juntar os pedacinhos do copo e vou fazer um cinzeiro, de repente. Vai que, né, você tem aí na veia uma artesã aí correndo pelas suas veias, né? Então, é uma forma de se reconfigurar o território. Um exemplo disso são o quê? Os blocos econômicos. Então, o que é um bloco econômico? A gente vai ver mais para frente, né, na aula 2 dessa unidade, nós vamos conversar aí um pouquinho sobre blocos econômicos. Então, você vai ver que é um novo conceito de território envolvendo os países. Então, eu vou unir alguns países com um objetivo comum, ou mais de um objetivo, certo? E aí nós podemos falar sobre o quê? Nessa questão da atualidade, nessa configuração de sociedade moderna que nós temos aí, e eu estou lá na página 29 do livro de vocês, nós temos um texto que é bem interessante que fala assim: estados versus corporações, novas relações de poder. Então, vocês já viram sobre a questão das grandes corporações, das grandes empresas, que são as chamadas transnacionais, que elas têm influência aí no mundo inteiro através da distribuição internacional do trabalho, né? Então, elas procuram essas grandes empresas, essas grandes corporações, elas vão procurar sempre países periféricos para se instalar, por aqueles motivos que eu já falei. Primeiro, mão de obra super barata, terreno barato, baixo custo de energia, de instalações, enfim, tem uma série de vantagens, até mesmo questões trabalhistas, né? Então, existem uma série de vantagens para as corporações, né? Para que elas se instalem aí nesses territórios, nesses países periféricos, nesses países, a gente pode dizer, subdesenvolvidos, os países mais pobres. Só que, para esses países, que aqui no livro é chamado de estados, com letra maiúscula, porque a gente está se referindo a um país, a um estado nacional, então existe também, eu sempre falo que tem os dois lados da moeda, né? Então, existem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Aí, no livro de vocês, nós estamos falando aí sobre alguns aspectos negativos. Então, nós temos aí três, deixa eu ver se são só três mesmo. Peraí. Só três. São três pontos aí que a gente vai abordar de uma forma bem rápida, bem dinâmica, para vocês terem uma noção, né, de como é a influência dessas grandes corporações nesses países periféricos, né? Nem tudo são flores, pessoal. Então, é claro, tem a questão da geração de emprego, isso é bacana? Sim. Só que, por outro lado, a instalação dessas empresas, ela vai dificultar para que as indústrias nacionais naquele determinado país se desenvolvam. Então, essas grandes corporações, elas vão dominar tanto, de uma forma tão intensa, que ela vai impedir que as empresas nativas consigam alavancar sua venda e se destacar também no mercado, ou no mercado internacional, ou somente ali no mercado local, mas que consigam ali obter lucro suficiente para se manter. Então, como é que essas empresas, que essas grandes corporações, elas interferem aí na vida dessas indústrias nativas aí? Primeiro, né, que a gente já pega aí pela questão do capital inicial. Essas grandes corporações, elas têm muito dinheiro para investir. Então, elas podem cobrar até mesmo valores menores, né? Elas têm dinheiro para investir em maquinário, que produz mais, que tem menos desperdício. Então, assim, as grandes corporações, elas já começam com uma grande vantagem. E aí tem a questão também que elas vão exercer algumas vantagens eliminando a concorrência daquele país. Então, imagina, né?
é uma fábrica de tênis, né? Uma fábrica de sapatos transnacional e uma fábrica de sapatos nacional. Imagina aí que para fazer um tênis, tirando essa questão pessoal da marca, né? Do merchan aí, das campanhas publicitárias. Tirando isso, a gente vai analisar ali a qualidade, tá? Do produto. Então, imagina que tem um tênis nacional e um tênis aí desses de marca, desses tênis americanos. Então, imagina que essas duas empresas estão produzindo tênis. Aquela empresa ali daquele país periférico, aquela empresa nativa, para ela conseguir sobreviver, ela vai ter que vender o tênis por X, determinado valor. Só que aí vem a empresa transnacional e ela pratica uma coisa que a gente chama de dumping. O que é o dumping? O dumping é o seguinte: ela vai abaixar tanto o preço dela, tanto, pode ser assim, menos ainda que o preço de custo, mas é só para detonar com aquela outra. Então, ela vende o produto muito mais barato do que aquela concorrente que é nativa pode vender. Se a empresa nativa praticar aquele preço, ela quebra. Então, não tem condições. E aí, a empresa nativa, a empresa local, ela acaba não conseguindo competir no mercado de trabalho, então ela acaba fechando. Isso aconteceu muito aqui no Brasil quando liberaram aí para os produtos importados, né? Quando aquela política de proteção de importações chegou aqui no Brasil, acabou, né? Que tinha uma política de proteção para o mercado nacional. Então, quando essa política acabou, quando teve a abertura do mercado aqui do Brasil para os produtos estrangeiros, muitas empresas nacionais faliram, porque as transnacionais praticavam aí o dumping. Então, imagina lá, por exemplo, uma indústria de café, ela vende o quilo do seu café, suponhamos, por R$ 5. Aí é o melhor preço que ela pode fazer para ela ter lucro, conseguir pagar os seus funcionários. Daí vem uma empresa americana vender café aqui e ela consegue vender o café dela por R$ 3,50. Pronto, quebra a empresa brasileira, porque primeiro o consumidor é bobo, né? Adora uma coisa importada porque acha que a qualidade é melhor. Aí vai olhar, nossa, o café americano está a R$ 3,50 e o brasileiro está a 5. Como assim? Você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Não, então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Então, Tu pega a imagem e vê, então. pego. Porque eu tô cansado dessas invenções de história. Vai lá e compra e quebra a pobre da indústria brasileira. Então, isso é o que a gente chama de dumping. Aí vem um outro termo também que eles praticam, que é a questão dos trustes. Então, o que são trustes? Trustes são quando as empresas elas se unem. Então, por exemplo, uma grande marca vai lá e compra outra grande marca. Então, por exemplo, a Nestlé, né? A Nestlé vai e compra muitas outras marcas que já são conhecidas no mercado. Então, ela nem vai mudar o nome do produto, o produto vai continuar com aquele nome, só que pertence tudo ao mesmo grupo. Pertencendo tudo ao mesmo grupo, eles vão ter mais poder e aí eles acabam nem tendo mais concorrência naquele nicho de mercado, tá bom? Vou deixar aqui para vocês alguns exemplos de trustes para vocês terem aí uma ideia, e tem muitos outros. Às vezes você pega um refrigerante que não tem nada a ver com a Coca-Cola que você toma, com a Coca, com a Fanta, né? E aí você fala assim, nossa, esse chá é da Coca-Cola. Sim, esse chá é da Coca-Cola, esse suco é da Coca-Cola. E aí você começa a observar que, por exemplo, às vezes a sua pasta de dente, ela é da mesma empresa ela pertence ao mesmo grupo que faz produtos de limpeza, que faz questão de alimentação, coisas assim que você nem imagina, né? Então, eu tô passando aqui, estou colocando aí alguns exemplos de trustes para vocês se atualizarem.
Aí a gente tem também a questão dos cartéis, né? Eu acho que eu já falei de cartéis para vocês. Então, o que são os cartéis? As empresas se unem e aí elas delimitam o valor que elas podem vender aquele determinado produto. O cartel, ele é uma prática proibida, mas existe muito aí. Acontece principalmente com a questão de combustíveis. Então, eles estabelecem ali uma faixa de preço e aí eles vão vender por aquilo e aí quem está de fora do cartel não consegue praticar outro preço porque o cartel vai ter sempre um valor menor. Certo, pessoal? A gente pode alegar também sobre as formas de produção. Então, às vezes, uma transnacional chega num país periférico ali, que era acostumado, né? As empresas que existiam ali eram acostumadas, tinha toda uma política de adotar mão de obra manual mesmo, né? Os operários lá, né? Aquela linha de produção. E aí vem uma nova empresa e faz o quê? Vem uma transnacional que tem dinheiro para investir e deixa toda a linha de produção automatizada. Então, isso vai mexer até mesmo com a questão da geração de empregos naquela região, né? Então, os empregos que eram a esperança do povo acabam sendo aí substituídos por uma mão de obra completamente mecanizada. Né? Isso acontece muito onde, galera? Lá nas indústrias automobilísticas, né? Então, elas montam a sua linha de produção naquele determinado país, só que a linha de produção é tipo 70% automatizada, que fala? Ali com os robôs trabalhando ali na linha de produção. Acho que deu para entender, né? Então, tem toda essa questão aí de modificar até mesmo a questão da cultura, dos métodos de produção daquele país. E, por último, tem a questão do capital. Então, o que acontece aí? Essas empresas, quando elas montam a fábrica delas num determinado país, isso não significa que o país vai lucrar com aquela fábrica. Por quê? A maioria das vezes, todo o capital que vem dessa fábrica, ele vai ser investido em outros lugares, porque a matriz, ela não fica ali naquele país, ela fica em outro. Então, imagina uma indústria americana que tem uma fábrica lá em Taiwan. Aí, o que acontece? O dinheiro não vai ficar em Taiwan. Todo lucro eles vão investir primeiro em paraísos fiscais para fugir de impostos, né? Os investimentos vão ficar todos lá nos paraísos fiscais, ou eles vão pegar parte desse dinheiro que eles ganham com a produção naquele país e eles vão investir numa nova fábrica em outro país periférico, ou até mesmo esse dinheiro volta lá para o seu país de origem, né? Então, às vezes, eles pagam até mesmo o que eles poderiam pagar de impostos naqueles países, eles recebem tantos incentivos fiscais que o valor retorna ali para o país deles. Então, essa promessa, né, de que o país que está recebendo uma transnacional, que o país vai prosperar, ela não ocorre muito, assim, de forma verdadeira ela não ocorre na realidade, né? Então, na real, o que vai acontecer? O dinheiro vai voltar todo para os países de origem aí dessas transnacionais, certo? Não é certo não, é errado, né, galera? Mas é assim que funciona. E aí, a gente tá falando só de BO, né? Mas no meio de tudo isso, tem aí uma organização, além da OMC, né, que a gente já falou, que é a Organização Mundial do Comércio, que tenta regulamentar toda essa patifaria. A gente também tem organizações aí que tentam manter o quê? A paz mundial. E imagina a paz aí em meio ao caos, né? Então, nós estamos falando de quem? A Liga das Nações. Então, quando a gente fala
Em Liga das Nações, nós estamos falando na primeira tentativa de paz mundial. E não eram os super-heróis que estavam ali tentando organizar a paz mundial. Na verdade, eram pessoas, eram representantes de países. E aí no livro de vocês está falando que eram 32 países que começaram lá no ano de 1919 com esse intuito aí de organizar essa palhaçada toda. Porque esse ano aí de 1919, galera, lembra o que aconteceu aí nesse período aí, 1914 a 1918? Cadê o James? Chama o James aí, se vocês não lembrarem. Primeira Guerra Mundial, galera. Então, nós estamos falando o quê? Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918. Acabou a Primeira Guerra Mundial, né? Acabou-se tudo. Eles começaram aí com nossa, esse é o rock, ó, viajei de novo. Eles começaram aí com a instituição da Liga das Nações. Só que a Liga das Nações não rolou muito, por quê? Eles não tinham poderio militar, eles não tinham um corpo militar. Eles eram só pessoas de bem tentando manter a paz mundial, mas eles não tinham um corpo militar para ir lá para frente de batalha, para detonar os inimigos e para instaurar a paz. Eles não tinham isso. E aí, sem isso, pessoal, o negócio não fluiu, eles não conseguiram impedir aí, intervir em alguns conflitos, né, que existiram ali na época. Ó, eu entrando na aula do professor James, é só para explicar a paradinha ali de como surgiu a ONU. Então, eles não conseguiram impedir alguns conflitos armados na época e, principalmente, quem? A Segunda Guerra Mundial. Então, eles vieram depois da primeira, mas aí eles não conseguiram impedir a segunda. E aí falaram, cara, a Liga da Justiça aí, opa, a Liga das Nações aí não tá rolando. Então, chá pra lá, vamos pensar em outra coisa. E aí surge, né? Teve lá a Segunda Guerra Mundial, todo mundo se matou, se quebrou, se arrebentou, o mundo em crise, Europa destruída, o mundo precisando se erguer, Estados Unidos se achando poderio. E aí toda aquela baderna. Eis que quando acaba, surge quem poderá nos ajudar dessa vez? Eu! A ONU, Organização das Nações Unidas. E aí a ONU vem toda organizadinha, toda bonitinha, com várias ali secretarias, com vários objetivos. Para quê? Para lidar com várias áreas ali, para tentar impedir conflitos, para tentar remediar conflitos e para tentar estabelecer a paz aí nesse mundo caótico que a gente vive. Consegue estabelecer a paz? Não, não consegue. Mas se não tivesse a ONU, seria ainda pior, porque a ONU, ainda não consiga estabelecer a paz mundial, ela consegue impedir várias coisas que poderiam tornar o nosso mundo muito, muito, muito pior do que ele é, certo? Então, nós temos aí, olha, alguns conselhos, né? Então, órgãos principais, eu sempre esqueço aqui os termos técnicos, vou seguir aqui no livro para vocês, para eu não me perder. Eu sei que vocês seguem no livro na hora da prova, então eu vou seguir no livro na hora da videoaula, beleza? Certo? Então, vamos lá. A ONU, atualmente, né, com a sede lá em Nova York, ela tem 193 países membros ou estados membros. Ela é composta de 6 órgãos principais, 6 departamentos, né, responsáveis por suas mais importantes atribuições e resoluções. Quais são esses órgãos, né? Quais são esses departamentos aí? Primeiro, Assembleia Geral, que a gente vai falar já já, Conselho de Segurança, que esse é importantíssimo, Conselho Econômico e Social, então tá vendo que tá falando das áreas aí, né? Secretariado,
Corte Internacional da Justiça e Conselho de Tutela, certo? Além desses órgãos, a estrutura da ONU, ela tem uma série de agências especializadas, né? E programas e fundos. Então, ela vai investir. Lembra lá dos objetivos do milênio? Lembra dos objetivos sustentáveis que vocês viram, que vocês fizeram uma atividade e já me entregaram? Pois bem, então a ONU, ela vai intervir aí, ela vai criar esses projetos, esses governos para tentar alcançar lá aqueles objetivos do milênio. Então, olha, vou ler aqui. Sigam comigo aí, eu estou na página 30. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é conhecida como a FAO, certo? Então, essa agência, ela vai lidar com tudo, ela vai intermediar todos os conflitos, todos os fóruns de discussão aí, reuniões relacionados a quê? Relacionados à questão de alimentação no mundo e a questão agrícola. Lembrou aí daquela questão de transgênicos, né? Toda a questão de manipulação de sementes, fertilizantes, agrotóxicos, vai entrar aqui nessa pauta. Aí tem outra agência, vamos lá, ó. Fundo das Nações Unidas para a Infância, conhecido como UNICEF. Esse vocês já ouviram falar, né? Aí tem lá também, olha, essa tá em alta, hein? Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, vocês estão vendo aí a importância de uma agência da ONU quando a gente fala, por exemplo, de saúde. Vocês estão vendo essa questão da vacina aí. Quem tem que autorizar o uso da vacina? OMS. Quem é que tem que autorizar o uso de um determinado medicamento? OMS. Por quê? A Organização Mundial da Saúde, que é uma agência da ONU. Então, babado é importante. Vamos para outra. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, pessoal, acho que a gente já falou também sobre a Acnur aqui. Então, toda essa questão de refúgio, de negociação dos países que vão receber os refugiados, de regulamentação desses refugiados no país, eles são amparados por essa agência da ONU chamada Acnur, beleza? Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Então, quando a gente fala em PNUD, nós estamos falando de planos de ações que os países, em parceria com a ONU, vão desenvolver em prol do desenvolvimento daquele determinado país. Então, é um plano que é feito, tem até uma agenda que eles fazem com todo um cronograma de ações que eles podem fazer para promover o desenvolvimento daquele país. Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que a OIT, ela vai regulamentar o quê? Questões trabalhistas, né? Até mesmo a questão do trabalho escravo. Então, ela vai atrás e ela procura regulamentar essa questão. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a famosa Unesco. Lembra? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Quando fala assim, aquela cidade foi tombada pela Unesco. Por quê? A Unesco, ela vai lidar com todas essas questões aí, questões culturais, questões da ciência, dividir aí, né, eleger os patrimônios da humanidade, aquilo que vai ser protegido por lei, certo? Então, ela vai intermediar aí essas questões. Bom, vocês viram, né, que eu falei para vocês sobre a questão do corpo militar. A Liga das Nações, ela não tinha o corpo militar, lembra que eu falei para vocês? Já a ONU, ela vai ter, que são os chamados boinas azuis ou capacetes azuis. Capacete mais legal, né? Porque quando a gente fala de guerra, a gente pensa logo em capacete. Então, pessoal, quando a gente fala nos capacetes azuis lá da ONU, a gente vê o quê? Que são soldados que estão ali para buscar a paz. Então, eles não estão querendo matar esse ou aquele exército, eles estão
intervindo ali naquela situação de conflito. Então, eles estão ali mais para proteger a população do que para ir para o campo de batalha, para ter tiro, porrada e bomba. Não é esse o objetivo do corpo militar da ONU. O objetivo deles é proteger os civis, é proteger a população e remediar a paz. Então, por isso que, por exemplo, num país de conflito, por isso que é importante eles usarem capacetes azuis, porque eles são identificados. Então, imagina tá um exército lá, ele encontra um soldado de capacete azul, ele fala assim, opa, não vou atirar nesse não, porque ele não é meu inimigo, ele está aqui numa missão da ONU. Até mesmo a questão da população, quando vê um soldado da ONU, eles acabam buscando ajuda, buscando refúgio, né? Buscando auxílio desses profissionais que estão lá. Algumas questões, né? Algumas missões aí são bem-sucedidas, a ONU consegue obter sucesso, outras não, né? Então, a gente tem aí o caso de Kosovo. Kosovo, a ONU teve uma missão bem-sucedida, os soldados lá, né, os capacetes azuis, eles conseguiram cumprir a missão deles. Já na Somália, por exemplo, eles não conseguiram. E o que a gente mais vê quando a gente fala em conflito militar, eu não sei se vocês já viram isso em filme, no noticiário, que fala assim, eles estão negociando a retirada das tropas da ONU daquele país, porque ninguém quer a ONU lá interferindo na guerra do povo. É aquela velha conversa, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é mesmo? Pois bem, nesse caso, a ONU entra aí como a colher. Então, às vezes, numa negociação, quando eles estão negociando a paz, eles pedem o quê? Primeira coisa, a retirada das tropas da ONU daquele país, porque eles não querem que ninguém fique de olho neles, certo? E aí, deixando, né? Outra coisa. Quando é que a ONU decide ou não intervir de forma militar? Aí isso vai para uma votação lá do Conselho de Segurança. Então não é assim, tá tendo um conflito lá, manda as tropas da ONU. Não é bem por aí, não. Tem que ter uma votação. E aí, quando fala a ONU vai intervir, é porque a parada tá muito feia, muito sinistra e o negócio tá complicado, e aí precisa, tipo, papai entrar lá no meio e separar a briga dos irmãos. Beleza? Deu para entender, né? Então, seguindo aqui, vamos dar continuidade, né? Além de tudo isso e mais um pouco que a ONU faz, ela também, desde 1970, ela faz algumas conferências, né? Que acontecem assim, às vezes de ano em ano, a cada 2 anos. E aí, cada conferência dessa vai ter um tema. Então, eles escolhem um tema para discutir. Aí vão pessoas lá falar bonito. Quem lembra acho que foi a Malala que foi lá, falou bonito na ONU. Aí teve a última coleguinha lá, que eu não lembro o nome dela. Ela emocionou todo mundo. Aí o pessoal, teve gente que caiu matando. Eu não lembro o nome dela, mas ela foi lá e fez um discurso super, ultra, mega emocionante, abriu a conferência lá e todo mundo já ficou muito assim, meu Deus, precisamos fazer alguma coisa. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Então, a ONU, ela faz essas conferências aí e eles pegam o quê? Eles pegam temas que estão assim, tipo, que é aquela pedrinha no sapato da sociedade, sabe? Então, eles falam assim, esse ano nós vamos discutir sobre determinado assunto. E aí, eles marcam essa convenção aí
E aí eles fazem o quê? Essas conferências, né? E aí vão os representantes dos países, ficam lá todos bonitos, sentados naquela mesa, ouvindo os discursos das pessoas. E daí, lá do lado de fora, né, ficam as pessoas protestando que são contra, e tem uns que estão protestando a favor, e fica aquele blá, 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 e às vezes não chega a lugar nenhum, mas às vezes chega, às vezes tem algumas leis aí, às vezes a ONU coloca alguns países contra a parede, os países prometem que serão bonzinhos e prometem que vão mudar. Então, vamos lá, quais os temas, né, que a ONU ela costuma levar aí nessas conferências. Então, primeiro aí, população e desenvolvimento. Então, falar sobre o desenvolvimento, discriminação contra a mulher. Então, se é, né, uma conferência para falar sobre isso, só vão falar sobre isso. Assentamentos humanos ou nas cidades e questões ambientais. Também tem aí conferências sobre a questão da igualdade de gêneros, e aí eles fazem uma série de debates sobre isso, certo? Alguns, né, como tudo na vida da gente, algumas coisas surtem efeito, outras não, mas isso serve, isso é balela, pessoal? Isso é bobeira? Claro que não, porque acontece que acaba despertando a população, né? Por exemplo, quando a gente fala aí discriminação contra a mulher, por que é que algumas denúncias chegam até nós, por exemplo? Por que às vezes a gente pode falar assim? A gente pode afirmar afirmar que nós somos contra o que acontece sobre o caso das meninas que são obrigadas a se casar com 11 anos lá em alguns países do Oriente Médio, com algumas mulheres que têm o seu clítoris cortado para não sentir prazer, por exemplo, numa relação. Então, como é que a gente fica sabendo dessas coisas? É porque essas mulheres postam no Facebook? Lógico que não, é porque esses assuntos são levados em conferências. E aí, gente, é como se tirasse. Sabe quando tira a tampa da lata do lixo e você pode ver toda a podridão que tá ali? Então, essas conferências da ONU, elas servem principalmente para isso, para mostrar mesmo a podridão, né, do que acontece em alguns países, o horror que acontece em alguns países. Não que no nosso país também não aconteçam coisas horríveis, acontece. Mas quando você escancara mesmo, quando você joga a meleca no ventilador ou quando você levanta o tapete para mostrar o lixo que está lá debaixo, isso, a discussão entra em pauta. E aí esses países que estão debaixo dos holofotes aí, né, para o mal, né, que eles estão sendo vistos de uma forma tão negativa pela sociedade, esses líderes políticos desses países, eles falam assim, opa, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que mudar alguma coisa, ainda que seja um trabalho de formiguinha, mas aí ele vai ter que tentar. Por quê? Porque é o trabalho dele que está ali sendo julgado. Ele é o líder, ele é o representante da nação. Então é por isso que essas conferências, elas são importantes, sim. Quando a gente fala aí de uma conferência da ONU sobre o aquecimento global, vai envolver quem, gente? Né? Não é envolver só lá o pessoal do Greenpeace que fica lá se algemando, fazendo aquele teatro todo. Não, mas ele está mexendo também o quê? Com a questão lá dos selos ambientais que a gente falou na última aula, não é? Então, quando você escancara o seu lado podre, e você se sente julgado pela sociedade, e isso faz com que você tente mudar. Então, é esse o trabalho que a ONU faz. Então, nessas conferências, a ONU escancara. E o interessante é que, assim, essas conferências da ONU, eu não sei se vocês já tiveram possibilidade, se vocês já tiveram interesse de buscar lá no YouTube e assistir alguns discursos, muitas vezes, é claro, vai falar sobre a discriminação contra a mulher. Você vai chamar quem? O presidente do país para falar? Haha, sonha, né, pobre? Quem que eles vão convidar? Eles vão convidar mulheres que resolvem escancarar para o mundo e dar o depoimento lá. Aí, por exemplo, vai falar das questões ambientais. Quem que eles colocam para comover a galera? Eles colocam uma menina lá para falar. Olha, nossa, eu estou muito triste, eu estou chocada.
né? Então, eles tentam comover, porque a comoção do povo vai criar todo um movimento para pressionar lá os políticos, para pressionar as lideranças daquele determinado país. Certo, pessoal? Aí, na sequência, a gente tem quem? A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, que são os mais importantes da ONU. Então, quando a gente fala da Assembleia Geral, o que seria essa Assembleia Geral? Primeiro, quando a gente fala em Assembleia, nós estamos falando do quê? De uma reunião. Por exemplo, quem mora em condomínio sabe que tem lá as Assembleias Gerais do condomínio, que é onde rolam os maiores barracos, né? Eu moro em condomínio, eu sei como é. Então, rola aquele barraco todo, e aí quem é que vai para essa Assembleia? Quem é que vai para essa reunião? São os condôminos, né? No caso do condomínio, são os moradores, os proprietários lá do apartamento, os representantes daquela unidade. Não vai a família toda, pai, mãe, 5 filhos, né? Então, quando a gente fala de Assembleia Geral da ONU, ela acontece todo ano. E aí, quem é que vai? O representante de cada país vai lá ouvir e eles vão votar. E aí eles fazem algumas votações, alguns documentos que vai ser meio que um manual para os outros países, para todos os países seguirem. Seria como se fosse uma cartilha. Só que, detalhe, a Assembleia Geral da ONU, ela tem o intuito, a missão de educar, de conscientizar, de convencer esses países. Ela não pode chegar lá e falar assim, você é obrigado a fazer isso. Não, ela não pode fazer isso, porque tem um caráter educativo. Então, eles vão fazer, por exemplo, uma votação sobre o desarmamento. Aí na página 32 tem tudo que a Assembleia fala, mas assim, mais ou menos, né? Então, eles vão falar assim, ó, paz, né, que é o objetivo principal da ONU, diga-se de passagem, segurança, a questão da segurança pública, então eles vão colocar ali bonitinho, vão discutir nessa Assembleia aí o que os países poderiam fazer para promover a segurança, né? E aí os países que têm ações bem-sucedidas, eles vão servir de exemplo. Então, eles vão ali colocar as suas experiências, né? Vão expor ali, vão fazer um fórum de discussão. Então, eles vão mostrar, olha, no meu país funciona assim, 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 assim. Se você quiser seguir a minha ideia, segue. E aí a ONU faz um protocolo, né? Para que os outros países sigam também, como se fosse uma cartilha. Só que cabe ao país escolher ou não, né? Se esse país ele tem uma visibilidade ruim perante os demais e perante a Assembleia da ONU, imagina um dia que ele precisar de alguma ajuda, por exemplo, do FMI, Fundo Monetário Internacional, né? E aí, o que ele vai fazer, certo? Então, é bem aquela coisa mesmo, né? A filósofa a professora Amanda Vieira sempre fala isso, né? Já ouvi ela falar várias vezes, aprendi muito com ela. Ela fala muito isso. Quem manda, quem pode manda, obedece quem tem juízo. Uma vez eu falei para ela assim, Amanda, o problema é que eu não tenho juízo, então por isso que eu sempre arrumo confusão, mas deixa pra lá, só um detalhe. Mas filósofa Amanda Vieira vive falando isso. Quem pode manda, obedece quem tem juízo. Olha, eu acho que ela vai ser convidada para falar lá numa conferência da ONU. Vou indicar. Vou mandar vários e-mails. Vou twittar hashtag Amanda na ONU. Beleza? Me ajuda aí, galera. Ó, depois não conta pra ela não que eu fico falando dessas coisas dela. Então tá, mas deixa pra lá. Então, pessoal, agora, né, por último, mas não menos importante, a gente vai falar de quem? Do Conselho de Segurança da ONU. Sério, o Conselho de Segurança da ONU é o órgão mais importante da ONU, por quê? Porque é esse conselho que vai definir várias questões relacionadas aí à segurança mundial. Então, é esse Conselho de Segurança que vai aprovar ou não, por exemplo, a interferência da ONU em conflitos,
né, bloqueios, às vezes até mesmo de financiamentos lá através do FMI. Esse conselho ele é composto, né, por 15 membros. Aí a gente tem lá membros permanentes e membros que são rotativos. Esses membros rotativos, esses países que ficam ali, eles ficam por 2 anos e eles são eleitos, né? Eles são escolhidos lá na Assembleia Geral, que é aquela votação, aquela reunião que eu falei para vocês. E aí nós temos os membros permanentes aí, que são quem? Vou falar aqui para vocês, olha. Então nós temos, né? Os 4 principais países que venceram a Segunda Guerra. Quem são eles? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e a França. E agora, né, também nós temos o 5º membro, que é a China. Por quê? Por causa de toda a representatividade aí que a China vem mostrando nos últimos anos e até mesmo para equilibrar o quê? A questão de ideologia. Nem sempre, né? Assim, essas eleições aí, elas deixam o povo feliz, né? Então, existem vários países bem desenvolvidos e países aí, por exemplo, como o Brasil, que é um país emergente, que ele tem a maior representatividade aqui na América Latina. Esses países, a Alemanha, por exemplo, eles são totalmente contra essa questão dos 5 lá membros permanentes. E eles acham que eles também deveriam fazer parte desse conselho de segurança aí de forma permanente e não rotativa. Então tem aí uma discórdia, aí tem um mal-estar entre alguns países com essa questão do Conselho de Segurança da ONU. Só que eles não são nem doidos, né, de fazer média lá e falar, também não quero mais participar. Não, eles vão ficar ali o tempo todo batendo ali, oi, você está aí? Eu quero ser um membro permanente da ONU. Então, eles ficam ali pegando no pé porque eles querem fazer parte desse poderio aí do Conselho de Segurança da ONU. Agora você fala assim, mas para que ser um membro permanente? Acontece que é o seguinte, né? Então, os membros permanentes aí do Conselho de Segurança da ONU, eles têm o poder de veto. Então, não é mais pela maioria. Então, são 15. São 5 permanentes, sobrou 10 que não são. Se os 10 rotativos votarem a favor de uma causa, só que um membro permanente votar contra, não adianta os membros rotativos, a maioria ter votado a favor de alguma causa. Então, a importância é muito grande. E a gente tem que pensar que a gente tem aí como membro permanente Estados Unidos e China. E a gente não pode esquecer que Estados Unidos e China tem ali uma rixinha entre eles. Então, imagina a tensão que existe quando vai ser votado alguma coisa para que China e Estados Unidos joguem do mesmo lado. Então, existem muitas questões que são votadas ali que os Estados Unidos vota a favor, a China vai lá e vota contra. Aí a China vota a favor, os Estados Unidos vai lá e vota contra. Sabe aquela briguinha? Sabe aquela coisa de rixinha? Então, a gente tem aí esse embate aí nessa questão do Conselho de Segurança da ONU. 5 membros permanentes, 10 membros rotativos e vida que segue, né? Aí no livro de vocês, lá na página 32, existem as cadeiras, né? Então, nós temos aí como é que se configura o Conselho de Segurança. Existe toda uma regra aí. Então, nós temos lá as 5 cadeiras vermelhas que são dos membros permanentes. Então, quais são eles, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, certo? Aí nós temos 2 cadeiras, que são as cadeiras da América Latina. Então, a América Latina pode ter 2 cadeiras. Hoje, né, na configuração atual, quem é que ocupa essas 2 cadeiras? Brasil e Colômbia. Só que o Brasil, lembrando que o Brasil ele quer ser
permanente, ele quer sentar na cadeira vermelha, ele não quer ficar na cadeirinha azul, certo? Então, Brasil e Colômbia. Aí nós temos as cadeiras verdes, que são as cadeiras da Europa Ocidental. E aí nós temos, hoje, Alemanha e Portugal. Depois nós temos as cadeirinhas, que é muito legal essa. Cadeirinha rosa e laranja, né? A rosa e laranja aí, ela representa África ou Ásia. E aí nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras para África e Ásia. Quem ocupa essas cadeiras hoje? Então vamos lá. Nós temos Nigéria, Gabão, Líbia, Índia e África do Sul. E a cadeira amarelinha, que é uma só, lá para o representante do leste europeu, que atualmente é Bósnia e Herzegovina. Então, aí no livro de vocês está tudo em branco. Vou deixar a fotinho com as respostas para vocês não perderem aí, não perderem o time. E vou deixar lá nos materiais de estudo para vocês. Então, eu vou colocar a foto bonitinha de tudo preenchidinho aqui. Preencha aí no livro de vocês. Beleza, pessoal? Bom, vou deixar meu livro ali do lado. Vou me despedir de vocês. A gente volta numa próxima oportunidade para falar sobre formação de blocos econômicos. E esse assunto promete, hein, galera? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a ONU, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Espero, assim, do fundo do meu coração, que o que eu passei hoje para vocês faça sentido e colabore com os estudos de vocês. Beijos no coração e, ó, até a próxima. Tchau, tchau! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre territorialização e desterritorialização. Então hoje nós vamos falar sobre Ai, meu Deus do céu, eu não consigo falar. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre 3 conceitos super importantes na atualidade. O primeiro é territorialização, o segundo é Ai, gente, eu não consigo falar essa palavra. Pera, eu vou chegar lá, calma. Eu pego, eu não consigo parar de ir.